Bem-vindos a mais uma aula de produção de vídeo. Então aqui agora ainda estou falando do histórico, de como tudo começou. E agora eu vou entrar num outro tópico, né, que eu chamei de um sucesso revolucionário. Poucos anos, a invenção dos irmãos Lumière se transformou em uma máquina de entretenimento poderoso. Vários realizadores começaram a inovar as formas de usar o cinematógrafo, criando os primeiros filmes de ficção, com uma narrativa estruturada para contar uma história. Então eles começaram a surgir filmes até com efeitos especiais já no início do século XX. Então o ser humano é um contador de histórias por natureza, e assistir histórias encanta todas as idades de todas as culturas. O cinema serviu como uma luva nesse gosto popular pelas histórias. Então, à medida que os equipamentos melhoraram, a capacidade de editar surgiu, né? As pessoas começaram a ver a possibilidade de contar uma história. Porque para contar uma história não pode só simplesmente começar a gravar e gravar a história inteira, porque seria inviável. Então, até foi tentado gravar, por exemplo, peças de teatro. Mas mesmo uma peça de teatro, às vezes ela tem um intervalo, onde é trocado o cenário de fundos, os artistas, os atores saem do palco e voltam. Então isso, sendo gravado, não ficaria interessante. Para quem está assistindo ao vivo, é normal, mas para assistir depois, né, ficaria muito estranho. Então começou a se pensar em possibilidades de como fazer as gravações se tornarem mais interessantes na hora depois de ser assistida. Então aí começou realmente a arte do cinema. Um dos grandes precursores do cinema, principalmente na questão dos efeitos especiais, foi o Georges Méliès. Então ele trabalhava em teatro, ele tinha a experiência de criar cenários para peças teatrais. Então ele viu que ele poderia fazer alguns truques de câmera, alguns truques misturando cenário, misturando atores, misturando fantasias, pinturas, e gravar tudo isso e depois juntar num filme. Então aqui é um exemplo bem famoso, que é a Viagem à Lua, que foi gravado em 1902. Então esse filme foi bem impressionante para a época que ele foi feito, e ele realmente ele trouxe, né, uma visão da possibilidade de usar as imagens gravadas que ninguém tinha pensado até então. Então notem aqui, por exemplo, essas imagens de fundo ali que parece um castelo, aquilo ali é uma pintura de fundo, né? Então ele não construiu aquilo ali, mas eles pintaram aquele painel e utilizaram ali. Como ele tem dá uma noção de perspectiva, de luz e sombra, ele dá essa sensação tridimensional. Então isso foi um recurso que ele trouxe do teatro, né? Porque isso já era usado no teatro. Então, apesar de já ter algumas ideias inovadoras, a gente nota, por exemplo, que a câmera ficava parada num plano aberto, onde pegava todos os atores ali envolvidos e não saía disso, não tinha movimento de câmera e não tinha tantos cortes, né? Até tinha já a noção de usar cortes, em seguida a gente vai ver que tem outras cenas, né? Outros cenários que aparecem, mas ainda ficava a ação muito longa numa cena só, né? Num take só, muito tempo parado ali, a câmera só naquele pessoal ali que está ali interagindo, mas não tinha uma dinâmica tão grande ainda. Claro, não era como o cinema que a gente vê hoje. Mas para o público daquela época, que viu isso em 1902, foi um avanço tremendo em relação aos irmãos Lumière, né, que tinham gravado apenas cenas cotidianas. Então aqui já tem já é contado uma história. Então eles pegaram um conto do Júlio Verne e transformaram num filme. Então eles misturam aqui atores com um cenário pintado e até alguns recursos de efeitos práticos ali, como a fumaça, por exemplo. Então aqui também ele dá essa sensação de profundidade que na verdade não existe. E aqui agora a gente vai ver uma das cenas mais famosas da história do cinema, que é quando o homem chega à lua nesse filme. Então ele usou ali um recurso de colocar um ator, como se fosse personificando a lua, e aí chega ali a bala de canhão que levou os primeiros astronautas para lá.
Então realmente foi muito inovador para a época e encantou mais ainda as plateias que já tinham gostado dessa linguagem visual. Agora eles podiam acompanhar uma história com começo, meio e fim. Lembrando ainda que nessa época o cinema era mudo, então ainda não tinha a possibilidade de se gravar o som. A única coisa que podia ser feita era a trilha sonora ao vivo. Então o filme era exibido e aí uma orquestra tocava uma música junto. Era um acompanhamento da trilha sonora apenas. Nessa época era o que era possível fazer. Então na próxima aula eu vou falar mais da evolução dessa linguagem audiovisual. Até a próxima.